Olá, turma, tudo bem? Continuando a nossa aula de cultivo protegido em relação aos aspectos construtivos, vamos agora começar a falar sobre os aspectos para projetos de cultivo protegido. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver, quando vai instalar uma estufa, eu posso instalar em qualquer lugar? Ah, quero botar aqui, beleza, tá ótimo. Não é bem assim a coisa, tá? Para a gente poder saber um local bom para que a gente possa instalar, que seja com o melhor custo-benefício possível, a gente tem que fazer algumas considerações. Entre essas considerações, nós temos seleção do local, orientação da estufa, layout de planta. Essas três primeiras características nós vamos ver agora na primeira parte da aula. As demais características nós vamos ver na segunda parte, que inclui disponibilidade de água, disponibilidade de eletricidade, projeto estrutural e padrões para a construção. Bom, falando sobre seleção do local de instalação. É legal colocar tudo em cima de um morro? Não, não é. Tá? Principalmente por questão de irrigação, né? Uma mecanização do local, caso seja necessário fazer mecanização agrícola. Tá? Então, o interessante é quando você for instalar uma estufa, sem falar que se você colocar uma estufa inclinada, né, juntamente com o solo, você vai ter problemas, principalmente estruturais, para poder fazer essa estrutura, esse ambiente protegido. Por quê? Você vai gastar mais, tá? Não vai ficar uma coisa legal, não. Já aviso de antemão. O interessante é que quando você vai fazer um tipo de estrutura, você tem uma topografia que seja praticamente plana, tá? Quanto mais plano, melhor. A topografia de 2 a 3% de queda já é considerado uma topografia boa, tá? Que você possa instalar a sua estufa. Bom, aqui nós temos, por exemplo, um tipo de estrutura que ela acompanhou o nível do solo, né? Percebam como que ela foi instalada. O solo está caindo, as estruturas tinham que ficar em pé, né? Então, em termos de instalação da estrutura é um pouquinho mais complexo, tá? Esse proprietário aqui não. Esse proprietário tinha um pouco mais de calibre, né? Ele fez uma terraplanagem em uma área e percebam aqui, ó, que a outra tinha uma queda. Veja como é que ficou essa estrutura aqui, tá vendo? Para você montar uma estrutura dessa, a complexidade é menor do que essa, vai menos tempo para você montar ela, ou seja, o custo de mão de obra é menor, tá bom? Sem falar que você pode colocar um telado já contínuo, esse aqui, o telado, por exemplo, vai colocar o plástico, alguma coisa já tem que ser meio quebrado. Então você tem gasto de mão de obra, porque vai levar mais tempo, e é um pouco você vai aumentar o desperdício de materiais, o que vai elevar seu custo também. Bom, uma outra coisa que é importante é acesso a meios de comunicação, né? Principalmente se você vai fazer algum tipo de automação do sistema, ou você vai colocar a sua cultura num local que você tem que ter acesso a, por exemplo, você precisa de um determinado insumo agrícola, né? Então você pode ligar rápido e rapidamente você vai ter esse produto, do que você colocar, por exemplo, lá no meio da selva amazônica, uma estufa, né? E não tem acesso a nada, chega de barco depois de uma semana. Ah, você liga hoje lá, ó, quero um produto químico aqui para minha cultura. Ah, daqui uma semana chega. Chega uma semana sua cultura já está inteirinha morta, né? Então, acesso a meio de comunicação é importante também, tá? Região de boa drenagem, tá? De que esse solo não possa ficar encharcado. Um solo com boa drenagem, ele é bom tanto para a cultura como para a estrutura também. Se você tem uma estrutura que está sempre encharcada, a possibilidade de você ter problemas estruturais lá na frente com sua estufa também é alta. Boa ventilação é justamente para poder ajudar a passar uma corrente de ar, caso você utilize janelas de ventilação para poder controlar a ambiência interna do seu cultivo protegido. E o solo saudável, isso no caso de você fazer um tipo de cultura em que essa cultura
ela não é instalada como uma hidroponia, por exemplo, ou você vai fazer cultivo de flores, você coloca os vasos em cima de uma bancada, ou seja, sua cultura está instalada diretamente no solo. Um solo saudável, ele é importante. Mas por quê? Porque o problema é o seguinte, quando você tem que fazer esse tratamento de solo contra alguma presença de doença, você tem que aplicar produto químico. E todo produto químico, quando entra em contato com o plástico, o seu tempo de vida útil é menor. Então, quanto mais saudável o seu solo, menos você mexe quimicamente nele, em termos de tratar algum tipo de doença ou qualquer coisa em si, né? Mais tempo útil o seu plástico vai ter para a sua estrutura. Bom, orientação. Tá? Então você tem uma topografia legal, boa drenagem, boa ventilação, mas qual é a posição que a gente vai colocar? Né? Geralmente, antigamente, tinha sempre a convenção de se falar, coloca sentido norte-sul. Por quê? O norte-sul está aqui, depois vai ver uma figura que fala isso, que o sol vai girar nesse ponto. Então a quantidade de iluminação solar é a mínima possível, né? Só que isso era uma regra que não existe mais. Hoje já se coloca a estrutura leste-oeste para que o sol bata o máximo possível e vai variar de acordo com a condição climática que você tem na sua região. Tá? Então, se você está numa região que tem muita incidência solar, coloca a sua estrutura norte-sul, porque vai passar o sol e a sua estrutura não vai receber tanta insolação em si. Ou seja, você não precisa gastar tanto com resfriamento evaporativo, suas telas não precisam ser tão fechadas, ou seja, sua estrutura fica mais barata. Agora, você está numa região fria, né, em que você precisa conservar calor, às vezes por um período do tempo, pegar esse calor e até armazenar, se você colocar ela leste a oeste, pegar o máximo de insolação na sua estrutura possível, aí ela vai ter uma viabilidade menor, seu gasto de energia vai ser menor. Tá? Bom, de certa maneira, os critérios de orientação é baseado no nível de luminosidade, que deve ser adequado e uniforme para crescimento da cultura, então tem que saber qual que é a orientação solar correta, tá bom? Hoje, inclusive, você tem alguns programas de celular, aplicativo no celular mesmo, esses mais novos, tá? Porque eu tentei instalar no meu, não deu muito certo por causa da versão ser mais antiga do celular e não ter um dispositivo que já vem de fábrica que é de orientação, tá? Então, quando você tem celulares mais novos que tem esse dispositivo de orientação, você instala um aplicativo e naquele local em que você coloca a sua coordenada geográfica em que você está, ele já mostra qual que é o caminho do Sol ao longo do dia. Tá? Ventos predominantes não podem afetar negativamente a estrutura ou a operação de instalação. Tá? Quando você tem ventos, que são os que predominantes, é o seguinte, aquele que tem a maior ocorrência durante o ano, né, a sua direção, também vai preponderar em cima da orientação da sua estrutura. Tá? Por quê? Porque quando você tem uma região que tem ventos fortes naquele ponto, você pode perder a sua estrutura. Tá? Por exemplo, se eu colocar, meu vento está nessa direção aqui, tá? E eu coloco a minha estrutura nesse sentido, ele vai bater todo o vento ao longo da estrutura e eu posso ter problemas. Se eu tenho vento predominante que ele passa direto aqui, eu coloco janelas nesse sentido, a área que ele vai pegar é muito pequena e passa rápido. Então a tendência é você colocar sempre perpendicular aonde está o vento predominante, para ter menor tipo de uma quantidade menor de vento pegando a sua estrutura. Tá? Os ventos também não podem dificultar a operação de instalação. Tá? Isso é um caso pontual que no dia, se estiver ventando, não é bom você colocar o plástico, porque o vento vai estar batendo e você vai tentar esticar. Você vai tentar esticar. O que vai acontecer? Seu vento vai acabar danificando o seu plástico, porque ele vai ter o risco de rasgar, tá? E outra coisa, na hora que você terminar de instalar, pelo fato de você ter feito a força, mesmo que você faça, ele vai ficar pegando vento embaixo. Então ele vai dar uma situação de linearidade. A hora que você não tem mais a força do vento, esse plástico vai abaular. Tá? Então o dia que tiver que instalar a sua estufa, não tenha vento no dia, para não ser prejudicial. Bom,
Aqui está indicando mais ou menos, como eu mostrei para você, as principais direções. Você pode colocar no sentido norte-sul ou leste-oeste. Isso vai depender da condição climática local. Só para você ter ideia como que o Sol acaba influenciando, veja o seguinte, aqui é a posição do Sol numa estrutura que está orientada no sentido leste-oeste, tá? Percebam que conforme o Sol vai passando, né, o que acontece? Nós temos essa calha aqui pegando a nossa estrutura, tá? Isso é ótimo para regiões de clima mais frio. Para regiões de clima quente, eu poderia colocar norte e sul. Por quê? Porque ele só vai pegar numa área menor, tá? Então, o favorecimento norte-sul é melhor nesse sistema de dias quentes, em regiões muito quentes. Regiões de clima mais frio, leste-oeste, ele pode ser instalado. Outra coisa que tem que ser levada em conta também é a posição do Sol ao longo do ano. Ela nunca é a mesma, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, no geral, que é o período mais de verão, o que eu vou ter? Eu vou ter um Sol que vai pegar a nossa cara com maneira mais forte. Tá? Então, o índice de luminosidade e radiação é muito mais forte porque está mais direto em cima do telhado. Agora, se eu pego regiões do inverno, que o Sol já tem uma declinação em relação ao horizonte, vejam que a entrada de Sol ela vai ser mais próxima da janela do que do Sol em si. Essa cobertura aqui não recebe incidência solar, mas essa daqui recebe. Então, o índice de calor é menor. Tá? Então, quando você vai fazer uma projeção de estrutura dessa, o que você vai fazer? Na situação de verão ou na situação de inverno? Aí tem que trabalhar com a pior situação possível, que no caso é a de verão. Né? Ou então, isso numa região de clima quente. Se eu estiver trabalhando numa região de clima frio, eu tenho que fazer isso para o verão. Por quê? Porque a minha tendência é acumular calor naquela região. Tá? Tudo isso vai depender do local, da cultura, né? E da posição solar para você conseguir fazer o projeto da sua estufa, ou pelo menos saber a sua orientação mais adequada. Bom, layout de planta. Esse é importante. São coisas que vocês, como engenheiros agrônomos, podem definir. Tá? O que é o layout de planta? É a área de circulação de funcionários, tá? Que devem ser separados da área de circulação de pessoas avulsas. Tá? Então, o que acontece? Se você tem uma grande produção agrícola, ou até pequena em si, você vão ter pessoas que vão trabalhar dentro da estufa, tem gente que vai trabalhar na parte de escritório e assim por diante. Qualquer um pode ficar entrando dentro da estufa a hora que quer? Pelo amor de Deus, não façam isso. Tá? Por quê? Quanto mais pessoas entram dentro da estrutura, você pode levar doenças para dentro da sua estufa, você tem o calor das pessoas que estão entrando lá dentro, tá? Deus me livre, alguém vai cair em cima da sua cultura, tropeça e cair em cima da sua cultura, toda aquela planta lá, por exemplo, de alface já é perdida, né? Você pode ocorrer acidentes lá dentro. Então, quando você tem uma estrutura, o mínimo de pessoas que estiver circulando e o mínimo de tempo que se fique lá dentro é melhor, tá? Estufa não é brincadeira. Você tem que manter ela fechada o máximo de tempo possível, tá? Por isso, quando você vai trabalhar, por exemplo, até em culturas de... Lá, você pega aí em Tapetininga, você tem a citrussuco, você vê lá o caminhão que entra, ele passa por uma borra, um lago que tem um produto químico que passa nos pneus e o próprio ônibus é lavado com produto químico. Né? Para quê? Para evitar a proliferação de doenças dentro da sua cultura. Estufa é a mesma coisa. Tá? Clientes e visitantes não devem ser permitidos caminhar ao longo da área de circulação, justamente pela mesma situação que a gente falou anteriormente, tá? E quebras de vento devem estar situados a 30 metros de distância do lado norte e oeste da estrutura da estufa, tá? Por que isso? Porque se você colocar uma árvore bem do lado da sua estufa, você vai ter região de sombreamento, o que vai prejudicar a fotossíntese da sua planta. Você vai ter problemas que se essa árvore cair, pode cair em cima da sua estrutura. E se você um dia precisar de vento para poder ventilar a sua estrutura, você não vai ter. Por quê? Porque tem uma barreira. Então, quando você fala para colocar pelo menos 30 metros,
É porque o vento vai bater na árvore, por exemplo, ou no prédio, qualquer coisa que seja, ela vai fazer uma volta e depois de 30 metros é que ela consegue voltar próximo ao solo, como ela estava inicialmente. Tá? Ela não vai fazer a volta perfeita. Ela vai bater, vai fazer essa volta e vai inclinando levemente. Se você colocar do lado da sua estrutura, quando vai bater na árvore, ela vai subir e a sua estrutura que está do lado da árvore não vai receber vento nenhum. O dia que você precisar controlar a condição climática, você não vai ter vento para poder te ajudar, tá bom? Aqui tem um croquis, tá? De uma possível um possível layout de planta, tá bom? Nós temos aqui a área de produção. É sempre importante você deixar uma área livre para fazer futuras expansões. Vai que seu negócio dê certo, beleza. Você nunca vai começar já produzindo, vou fazer aí 1.000 metros quadrados de estufa e já vou sair vendendo. Não, começa pequeno. Pô, você pegou o mercado, vai começar a ganhar confiança, o que vai acontecer? O pessoal vai te chamar mais. Pô, beleza. Então agora eu vou começar a aumentar a minha área para poder produzir mais e vender mais. Você vai sentir o mercado. Então é bom que quando você vai fazer seu planejamento, deixar uma área de futura expansão. Tá? Aqui você pode colocar separados, justamente de uma área comercial, de uma área de trabalho, tá? Que é a área de, vamos dizer, a área de produção em si, né? Onde as pessoas vão trabalhar. Nós temos que ter um local para armazenamento de pesticidas, um local para armazenamento de crescimento da própria cultura, tá? E armazenamento de equipamentos, tá? Geralmente essa área de crescimento aqui pode estar acoplado juntamente à produção da área, mas isso vai depender da cultura, tá? Tem cultura que às vezes a germinação é uma condição climática, você tem que ter uma outra área para isso, né? Que a gente chama de enfermaria, que é do inglês direto, nursery, né? E você não pode colocar dentro da área onde tem o crescimento normal das plantas, tá? Eu já vi, por exemplo, em alface, você pode colocar tudo no mesmo ambiente, não há problema nenhum. Agora, eucalipto, por exemplo, não pode. Então, às vezes, o que o produtor faz? Várias estufas separadas. Uma é para crescimento germinativo, outra é para crescimento da planta como para comercialização, tá? E aqui na frente, você pode colocar área de vendas, né? Escritório, aqui um local para os empregados trocar de roupa, né, uma copa e assim por diante, conforme as legislações trabalhistas exigem. Tá? Você tem que ter um local para banheiro, para copa, tá? Para os funcionários. Então é interessante você colocar nesse local esse tipo de estrutura física. Bom, aqui eu mostro para vocês, né, a forma em que nós temos de você colocar a sua produção. Né? Por exemplo, você pode colocar a sua produção no sentido longitudinal. Tá? Bom, ela é boa porque ela tem um fácil acesso, você aproveita bem a sua área de plantio, mas se você precisar fazer uma mecanização interna desse solo, vai ser complicado. Tá? Bom, nós temos as peninsulares, que formam ilhas internas através de um corredor separado por um corredor central e corredores intermediários. Tá? Você também tem um fácil acesso com máximo crescimento de área. Geralmente, quando você vai trabalhar com as culturas, principalmente cultura que é bancada, que não é diretamente no solo, essa daqui é muito comum. Tá? Você precisa entrar, ter um fácil acesso. Por exemplo, quando eu fui visitar o produtor de flores em Olambra, geralmente eles fazem assim, ou eles fazem em cima de uma bancada, que é esse tipo de cultivo, tá? Ou eles fazem dessa forma aqui, tá bom? Nesse caso, que é as bancadas de cruzadas, né? Você tem um fácil acesso, mas um menor aproveitamento de área, tá? É o que eu falo, eles ficam mais preocupados na acessibilidade, em você fazer um cultivo que é fácil colocar
passar um pesticida ou algum produto químico em cima da cultura, né? E perder um pouco de área de produção do que fazer das formas peninsulares. O bom da forma peninsular também é que você consegue separar suas áreas de crescimento, ou você quer, por exemplo, colocar aqui uma bancada para um tipo de uma cultura, que outro tipo de outra cultura também, isso é possível de ser feito, ok? Bom, aqui mostra algumas imagens, tá? Eu consegui duas, que é o primeiro, que é longitudinal, tá? Vejam aqui, esse aqui é o que eu consegui daquela produção de salsa em Israel, tá? Para eles poderem fazer mecanização, dá para ser feito? Dá, mas olha como que o trator vai passar com dificuldade, tá? Não que as outras sejam melhores, porque também mecanização ali vai ser, eu acredito, para ser bem sincero, a única que, apesar de ser difícil você fazer a mecanização, mas para fazer plantio no solo, a única forma que você tem é a longitudinal. Tá? Porque mesmo que seja difícil, ela permite que o trator entre. Tá? Diferentemente da peninsular e da crossbenching, porque essas duas, se você tiver que passar um produto químico, tem que ser uma pessoa mesmo que vai lá e vai passando diretamente. Ou por nebulizadores. Você pode colocar esse produto químico. Colocar um trator lá dentro, esquece, você não vai conseguir, tá? Como que esse produtor aqui arrumou uma forma de fazer a mecanização? Ele colocou duas janelas de abertura. Uma, o trator entra e ele vai embora, a hora que chegou lá na fora ele já sai e termina de fazer o seu, a sua atividade mecânica, a sua atividade em cima, o que ele tem que fazer em cima da cultura. Tá? O que fica difícil? Justamente nesse canto aqui, ó. Até para acessar essas aqui intermediárias é fácil. O problema são essas aqui do canto. Tá? Então você tem que ter uma abertura total. Aqui ele nem colocou abertura total, mas deveria ter uma abertura que abra aqui também para poder passar o trator. Nesse caso aqui, esse trator ele passa todo dia na cultura porque ele é um inseticida mecânico. O que é um inseticida mecânico? Na verdade, ele não usa produto químico para eliminar os insetos. Tá? O que ele usa é o seguinte, ele usa tipo de um ventilador que está acoplado aqui nas aletas aqui nessa parte atrás do trator, é um equipamento acoplado, tá? E conforme ele vai girando esse ventilador, ele funciona como um exaustor. Em vez de empurrar o ar para cima da cultura, ele puxa o ar da cultura. Só que esse ventilador está regulado a uma velocidade que ele tem uma força de sucção que não vai arrancar a planta do solo, mas vai eliminar os insetos que estão ali. Tá? A eficiência desse tipo de inseticida, de eliminar os insetos, é de 98 a 99% de eficácia. Tá? Qual que é o único inconveniente? Você tem que passar todo dia. Todo dia você tem que ir lá com a máquina e passar para eliminar os insetos que vão na cultura. Tá? Mas é bastante sustentável em termos de aplicação de produto químico. Tá? Aqui nós temos uma outra que é peninsular, tá bom? Vejam aqui que nós temos várias áreas, você tem um corredor central, essa daqui são os corredores intermediários, você tem uma facilidade de fazer o manejo da sua produção dessa forma aí também, ok? Bom, turma, então essa é a primeira parte dos aspectos de projeto de uma estufa, tá bom? Espero que possa ter esclarecido bastante coisa para vocês, tá bom? E na próxima parte da aula vamos dar continuidade a esse tópico, tá bom? Então, toma uma água, refresca um pouco a cabeça e depois voltamos com a última parte da nossa aula. Um grande abraço e até lá!